O livro de Daniel é mais complexo, porque nós temos duas partes do livro. Uma parte seria praticamente uma reconstrução de uma história, que ele faz toda uma simbologia com José do Egito, e da outra parte do livro são as profecias de Daniel. A parte da simbologia com José do Egito, a gente pode ver que o autor ele usa Daniel como se fosse um arquétipo, mas se referindo a José do Egito. Que nem, por exemplo, Daniel estava numa terra estrangeira, que nem José do Egito. Daniel foi preso, que nem José do Egito, que foi preso lá. Ele cai no agrado do capitão Mor, que nem José do Egito, que cai no agrado lá do padeiro Mor, lá do faraó. Depois ele se envolve lá numa polêmica porque não quer idolatrar uma imagem. É que nem José, que se envolve numa polêmica porque ele não quer dormir com uma mulher casada que se apaixonou por ele. Depois Daniel interpreta os sonhos do rei da Babilônia. Ó, Nabucodonosor, a árvore que tu viste é tu, aquela estátua, a cabeça de ouro é você, não sei o quê. É que nem José do Egito, ele interpreta os sonhos do faraó. Ó, faraó, as vacas que viste são períodos de seca e períodos de fertilidade, não sei o quê. Os dois interpretam os sonhos dos reis. E por causa disso, os dois acabam sendo a segunda pessoa mais importante da terra estrangeira. Então, tanto Daniel quanto José do Egito, a gente vê que tem um leque de semelhanças. Tanto que algumas pessoas acham que Daniel é um midrash de José do Egito. Mas o que o autor está querendo transmitir ali? Ele está querendo transmitir para aquele público que estava numa terra estrangeira que o povo hebreu ia conseguir triunfar. Olha, vocês estão presos, estão sofrendo castigo, estão pagando por não idolatrar os deuses deles, etc. e tal. Mas não se preocupa. Vocês vão triunfar e vão conseguir todo o poder, assim que nem José do Egito, que virou o segundo homem abaixo do faraó, ou Daniel, que virou o segundo homem abaixo do rei da Babilônia. O que ele quer dizer? Vocês vão triunfar e vão subir. Então isso é um estilo apocalíptico. Como Daniel está na Babilônia, ele não pode ser claro. Então o autor de Daniel, ele pega como arquétipo do mal, ele pega o rei Nabucodonosor. Só que o livro de Daniel, pessoal, ele foi escrito, só escrever aqui, Nabucodonosor. Nabucodonosor. Ele foi escrito na época de Antíoco Epífanes, pouco antes da morte de Antíoco, é a conclusão do livro. E quem estava oprimindo Israel na época de Antíoco Epífanes era ele, o grego, Seleucida. Então, um dos objetivos do autor de Daniel é transmitir para aquele povo que Antíoco Epífanes não ia durar muito tempo. Olha, ele vai cair, a gente vai vencer, Deus vai derrotar o Antíoco Epífanes e a gente vai triunfar e vamos voltar a ser uma nação forte e poderosa como a gente era, o poder de Deus. Só que ele não podia ser explícito, ele não podia citar o nome de Antíoco Epífanes devido à opressão e à perseguição. Ele estava lidando com pessoas que estavam escondidas em casa, às vezes era oposição ao governo Seleucida, mas não podiam dizer. Tipo que nem a gente está falando do fascismo aqui, nessa época era assim. Então, como ele não podia usar o nome de Antíoco Epífanes, ele usa como arquétipo Nabucodonosor, um rei que era conhecido, que já tinha morrido há muito tempo. E nem eu falei que eu fiz com o Bolsonaro e o Mussolini, é a mesma coisa. Ele usa Nabucodonosor como arquétipo, porque ele sabe que aquele público na terra estrangeira iria entender. Todas as informações que você tem em Daniel de Nabucodonosor são falsas e são equivocadas. O autor chega a cometer erros históricos propositais, justamente para mostrar isso. Eu não estou falando da Babilônia nem de Nabucodonosor. Isso aqui é só uma pegadinha, porque o meu público vai entender que cada vez que eu falar de Nabucodonosor, eu estou me referindo a Antíoco Epífanes. O livro, além de ter erros históricos e geográficos, o autor mostra um profundo desconhecimento da cultura da Babilônia. Ou seja, ele está falando da cultura grega, mas ele traveste isso de cultura babilônica. Então, quando ele fala assim, Nabucodonosor, a árvore que tu sonhaste era tu, cujo ramo chegava ao céu, não sei o quê, era do Antíoco Epífanes que ele está falando. Do poder incrível que o Antíoco Epífanes ia atingir, e depois ele seria derrubado, ou seja, ele seria destruído, e não duraria para sempre o seu poder. Então isso é um estilo apocalíptico, é quando você traveste uma história de outra para transmitir uma mensagem para uma comunidade perseguida, oprimida, ou correndo algum tipo de risco.